Oi pessoal, você está no canal Notícias do Momento. Aqui você fica bem informado. A população do Brasil vai continuar em crescimento até atingir 233 milhões de pessoas em 2047. A partir deste ano, entrará em declínio gradual, chegando a 228 milhões em 2060. A expectativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística faz parte da revisão 2018 da projeção de população, que estima demograficamente os padrões de crescimento da população do país ano a ano, por sexo e idade, para os próximos 42 anos. Antes de 2048, 12 estados, Piauí, Bahia, Rio Grande do Sul, Alagoas, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Paraná e Rio Grande do Norte deverão ter redução na população. Segundo o IBGE, a principal característica dessas unidades da federação é o saldo migratório negativo. No limite da projeção em 2060, 8 estados, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Amapá, Roraima, Amazonas e Acre não terão queda nas suas populações. O IBGE explicou que eles apresentam saltos migratórios positivos e têm taxas de fecundidade total mais elevadas. O órgão acrescentou que o crescimento populacional é determinado pela combinação do perfil migratório, incluindo áreas de expulsão ou atração de pessoas, com taxas de fecundidade de uma unidade da federação. Os estudos do Piauí e da Bahia apresentam quedas importantes de fecundidade nos últimos anos e, segundo o Instituto, perdem população para outros estados do país. Apesar de não registrar altas quedas de fecundidade, a situação já foi diferente para o Rio Grande do Sul, que é também um estado emissor. Na definição do IBGE, as 3 unidades da federação devem ser os primeiros a apresentar redução de população. A taxa de fecundidade total para 2018 é 1,77 filho por mulher. Quando chegar a 2060, o número médio de filhos por mulher poderá cair para 1,66. Os estados de Roraima, com 1,95, o Pará, Amapá, Maranhão, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com 1,80, são os que deverão ter as maiores taxas de fecundidade. As menores poderão ser no Distrito Federal, com 1,50, e em Goiás, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, esses com 1,55. A idade média de 27,2 anos em que as mulheres têm filhos em 2018 aumentará para 28,8 anos em 2060. A média de idade da população brasileira é 32,6 anos em 2018. Os estados da região Norte, Alagoas e Maranhão têm a média em 30 anos. A explicação é que têm taxas de fecundidade total mais elevadas e se situam mais tardiamente na transição da fecundidade. O Acre tem a menor média, 24,9 anos. Ao contrário, os estados das regiões Sul e Sudeste registram média acima da projetada para o Brasil. O mais envelhecido é o Rio Grande do Sul, com 35,9 anos. Para o IBGE, o avanço na idade populacional pode ser medido também com a comparação das pessoas com 65 anos ou mais e os menores de 15 anos, por meio do Índice de Envelhecimento da População. Conforme o estudo, em 2060, um quarto da população, 25,5%, terá mais de 65 anos. No total, para cada 100 pessoas com idade de trabalhar, que é a faixa compreendida entre 15 e 64 anos, o país teria 67,2 indivíduos acima desta idade ou abaixo de 15 anos. No nível do Brasil, o índice em 2018
indica que o país tem 43,2 crianças de até 14 anos para cada 100 idosos com 65 anos ou mais. Em 2039, a projeção aponta que o indicador vai passar de 100, o que representará mais pessoas idosas que crianças. O estudo mostra que, em 2029, o Rio Grande do Sul deverá ser o primeiro a ter uma proporção maior de idosos do que de crianças de até 14 anos. Mas em 2033, o Rio de Janeiro e Minas Gerais deverão ter relação semelhante. Com comportamento diferente, o Amazonas e Roraima vão continuar com mais crianças e idosos até o limite da projeção, em 2060. Expectativa de vida: com 79,7 anos, Santa Catarina, que atualmente tem a maior esperança de vida ao nascer para ambos os sexos, subirá para 84,5 anos em 2060. O Maranhão, com a menor expectativa de vida ao nascer, vai perder a posição para o Piauí, que em 2060 terá a taxa de 77 anos. Dependência: o IBGE estimou também que a razão de dependência da população brasileira em 2018 é 44%. Isso significa que 44 pessoas com idades menores de 15 anos e maiores de 64 anos dependiam de cada 100 indivíduos em idade de trabalhar. A proporção deve subir para 67,2% em 2060. O Instituto chamou a atenção que em 2010 a razão de dependência era de 47,1% e atingiu o menor patamar em 2017, quando registrou 44%. Até 2028, a expectativa é crescer, alcançando 47,4%, o mesmo do que foi anotado em 2010. Eleitores: o IBGE informou que, em 2018, o Brasil tem 160,9 milhões potenciais eleitores, ou seja, pessoas com 16 anos ou mais. Em comparação com 2016, houve uma elevação de 2,5%, quando havia 156,9 milhões nesta faixa de idade. Imigração: a projeção de população avaliou os movimentos de migração internacional. A estimativa é que, entre 2015 e 2022, o número de venezuelanos imigrantes no Brasil chegue a 79 mil. A projeção detalha a dinâmica de crescimento da população brasileira, acompanhando suas principais variáveis: fecundidade, mortalidade e migrações, além de projetar o número de habitantes do Brasil e das 27 unidades da Federação no período entre 2010 e 2060. O estudo é uma parceria do IBGE com órgãos de planejamento de quase todos os estados brasileiros e segue as recomendações da Divisão de População das Nações Unidas. As informações são da Agência Brasil de Notícias. Obrigado pela sua companhia. Eu vou ficando por aqui. Volto em breve com mais notícias.